Uma boa noite para você. É muito bom nós estarmos juntos aqui, para nós ouvirmos, para nós aprendermos, para entendermos aquilo que Deus Ele tem para nós. Nos últimos domingos nós temos estudado aí acerca dos 10 mandamentos. Nós estudamos aí o primeiro e o segundo mandamento já nos domingos anteriores aí com o pastor Dirceu. E hoje nós vamos juntos estudarmos o terceiro mandamento. Portanto, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. E nós vamos juntos entender um pouquinho aquilo que Deus Ele tem para nós aqui, quando nós falamos aqui destes mandamentos. Eu aproveito esse momento enquanto você abre a sua Bíblia para pedir para que você ore. Durante essa semana, nós começamos na educação adventista a nossa semana especial de oração para os alunos. E fazer uma semana de oração para alunos é diferente do que fazer uma semana de oração para a igreja. Eu vou dizer para você o porquê que já é diferente. Já é diferente porque na igreja, aqueles que estão na igreja estão porque querem ouvir. Já vem porque gostam de ouvir, querem aprender. Agora, quando você fala de alunos de 12, 13, 14, 15 anos, a coisa já é um pouquinho diferente. Boa parte deles quer ouvir, gosta de aprender. Outros já não têm tanto prazer assim em se dedicar aí uma semana especial, uma semana diferente. A gente sabe quando é semana de oração, o Espírito de Deus, Ele trabalha na vida, no nosso coração, e vai trabalhar na vida do coração dos nossos alunos. E gostaria que vocês orassem por isso. Nós temos uma igreja que é uma escola, nós temos uma escola que é uma igreja, e nós estamos todos juntos aqui. Então, nos seus momentos aí devocionais, particulares de oração, ore para que essa semana seja uma semana que realmente atinja o coração dos nossos alunos. Desde os pequenininhos, a gente vai fazer semana de oração, do pré-3 até o terceiro ano do ensino médio, para que realmente o pastor que vem falar, que vem ali ensinar, seja usado por Deus, e essas crianças e adolescentes aí que ouvirem, estejam sempre dispostos a ouvir e a fazer a vontade de Deus. Abriu aí Êxodo capítulo 20, aqui nós temos os 10 mandamentos. O contexto desse texto, você sabe, o povo estava fugindo ali do Egito, já tinha saído do Egito, já estava no deserto, estava ali no Monte Sinai. Deus, Ele faz ali, começa a falar com o povo, e algumas coisas me chamam a atenção no texto bíblico, porque se você ler o Êxodo capítulo 20 até o versículo 17, são os 10 mandamentos. E ali, no versículo 18, fala que todo o povo percebeu os trovões, todo o povo ali ficou com medo. Eles viram o monte pegar fogo, eles ficaram com medo. E aí eles pediram para quê? Moisés, vai lá no nosso lugar. Sabe o que me leva a crer? É que quando os 10 mandamentos foram proferidos ao povo de Israel, quem é que falou os 10 mandamentos para eles? Foi o próprio Deus. O próprio Deus no Monte Sinai, foi Ele que proferiu os 10 mandamentos. E a partir disso então, as pessoas, o povo ali estremeceu, tremeu de medo e disse: Moisés, por favor, vá em nosso lugar. Teve medo de Deus. E é bem curioso, porque eles têm medo de Deus, mandam Moisés subir um monte, Moisés ficar 40 dias lá, e depois quando Moisés volta, vocês sabem o que o povo estava fazendo, estavam lá adorando outro Deus. Uma coisa bem, assim, interessante, como que o ser humano é, O povo de Israel, ele ajuda a gente a entender como que a gente é na essência. E aí então Deus, ele começa a proferir os 10 mandamentos, e o primeiro mandamento, qual que é? Não tem o quê? Outros deuses. Aqui tem que ver com idolatria. E o segundo mandamento,
não faça para você nenhum tipo de imagem para adorar. E agora então veio o terceiro mandamento, que é objeto do nosso estudo de hoje, e aqui faz a gente entender algumas coisas. Diz assim: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tornar o seu nome em vão. Você sabe que por causa deste mandamento, os judeus têm um respeito enorme a respeito do nome de Deus. O nome de Deus, na época dos hebreus aqui, e também em nossos dias não é nem assim, porque se perdeu a pronúncia correta acerca do tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado são as quatro letras no hebraico que falam, né, sobre o nome de Deus, quem Deus é. É um Yod, um V, um Vav e um Re. É isso aí. Yod, Re, Vav, Re. É isso. E essas quatro letras, então, nós hoje não sabemos a pronúncia correta acerca disso. Pode ser algo mais parecido como Yahweh. A gente translitera isso como Javé, como Iavé, como Jeová, e assim a gente tem ali as diversas transliterações para o nome de Deus. O fato é que todas as vezes que você ver na sua Bíblia a palavra Senhor em letras garrafais, em todas maiúsculas, é o nome de Deus que está ali. Jeová, Javé ou Iavé, como você quiser pronunciar ou falar, já que nós não sabemos a pronúncia correta. Para os hebreus isso era algo tão importante, que a pronúncia do nome de Deus era dita apenas uma vez por ano. No 10º dia do 7º mês, acontecia o dia da expiação, ou o que nós chamamos hoje de Yom Kippur. E nesse dia, então, o nome de Deus era pronunciado. Com o passar do tempo, perdeu-se a pronúncia correta, eu volto a dizer. Hoje, os judeus sequer chamam de Jeová ou Javé, eles chamam de Hashem, que significa o Senhor. É interessante a gente parar para pensar um pouco sobre o respeito que nós devemos ter acerca do nome de Deus. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que Deus estava dizendo acerca apenas do seu nome, quando ele diz assim, não fale o meu nome em vão? E é interessante porque quando a gente é criança, e particularmente quando eu era criança e aprendi os 10 mandamentos, às vezes eu falava, meu Deus do céu, para alguma coisa, e aí logo em seguida o meu irmão já vinha me corrigir, dizendo assim, não fale o nome de Deus em vão. E eu falava, puxa, me desculpa, não vou falar mais Deus, não vou falar mais teu nome em vão. Dali a pouco batia o dedinho ali, meu Deus, e assim, gente, não é assim o negócio hoje? Para qualquer coisa, você toma um susto, um espanto, você fala o quê? Meu Deus. Você fica triste, você fala o quê? Meu Deus. Você fica alegre, o que você fala? É assim. Será que isso é tomar o nome de Deus em vão? Até porque a palavra Deus, você sabe, não é um nome. Como assim? O nome de Deus é aqui, o Iavé, Jeová, mas Deus, ele é o quê? É um adjetivo, gente. Você fala assim, peraí, como assim, pastor? Você está falando um negócio desse? Lógico, a gente escreve Deus com letra maiúscula para se referir ao verdadeiro Deus. Esse é o nosso Deus. Há outros deuses por aí, e aí aí a gente escreve com D minúsculo, para demonstrar que não é o nosso Deus. Enfim, só que quando a gente fala acerca do nome de Deus, Deus, ele não está falando necessariamente acerca do nome dele propriamente dito. E a gente vai entender o porquê que Deus está falando aqui, não tome o meu nome em vão. E o mais interessante é que ele continua esse texto dizendo, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão.
O que Deus está querendo dizer com isso? Você sabe que quando a gente fala aqui do em vão, aqui na tradução bíblica, a palavra traduzida por em vão significa iniquidade, significa de maneira mais clara, falsidade, vaidade, vazio. Se você traduzir aqui, ó, não tome o nome do Senhor seu Deus com falsidade, já começa a fazer mais sentido para você? Como assim, pastor, com falsidade? E aqui eu vou abrir um parênteses, porque quando a gente fala de falsidade, a gente começa a pensar logo em uma palavra que começa com hipo e termina com crisia. Já ouviu nessa palavra? A pergunta que não quer calar é: o que é hipocrisia? Talvez você diga assim: pastor, hipocrisia é simples, é eu falar algo e viver outra coisa. Isso é hipocrisia, sim ou não? E aí, quantos acham que isso é hipocrisia? Levanta a mão aí, ó. Tem vários aí. Quantos acham que isso não é hipocrisia? Levanta a mão. Olha, ninguém. O povo aqui está assim, ó, decidido que hipocrisia é aquilo: você falar algo e não viver aquilo que você fala. Agora deixa eu dizer um negócio para você. Quantas vezes você já vê na Bíblia, por exemplo, os escritores bíblicos dizendo para você não pecar? Tem isso escrito na Bíblia? Tem ou não tem? Claro que tem, em alguns textos da Bíblia. Mas aqueles que dizem para você não pecar, o que eles são? E agora, como é que fica? E agora, como é que fica? Deixa eu falar um negócio para você. Hipocrisia não é você falar algo e fazer aquilo que você disse para não fazer. Sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia é você falar algo, não fazer aquilo que você disse e condenar aquele que fez o pecado igual a você. Isso é hipocrisia. Sabe por que Jesus chamava os fariseus de hipócritas? Não é porque eles faziam coisas erradas, porque os discípulos de Jesus faziam ou não faziam coisa errada? E muita, no entanto que os fariseus disseram: mas você está comendo com pecador. Eles já eram o quê? Hipócritas, porque eles condenavam as pessoas porque elas eram pecadoras, mas eles eram o quê? Pecadores igual. Vocês estão entendendo o que é hipocrisia? Por isso que Jesus chamava os fariseus de hipócritas, porque eles simplesmente condenavam as pessoas com base no pecado que eles mesmos cometiam. Isso é hipocrisia. Porque o fato de você falar, dizer assim, ó, não faça, mas fazer, sabe o que significa? Que você é tão pecador como qualquer outra pessoa. Gente, tem um ditado que diz assim, ó: não cuspa para cima que cai aonde? Cai na testa. E é terrível. Quantos irmãos nossos, eu até vou arriscar aqui, líderes de igreja, disseram assim, ó, não façam, e depois você mesmo percebeu que o indivíduo foi lá e fez. Isso significa que aquilo que ele disse não presta? Não. Significa que ele é tão pecador quanto qualquer um de nós. E a gente precisa entender isso. E quando o próprio Deus, ele fala assim, ó, não tome o meu nome em vão, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, ele está falando sobre hipocrisia, sobre falsidade. E sabe, queridos, de certa forma, todos nós somos falsos. E se talvez você veja aqui e falar, pastor, se eu sair da minha casa, estou assistindo pela internet, você dizer que eu sou falso, espera aí, calma, eu estou incluído nesse negócio também, gente, porque assim, ó, e aqui eu tenho liberdade para falar que já faz um ano que eu frequento essa igreja, que estou junto com vocês, e vocês me veem aqui no sábado ou nos domingos eu ainda sou um pouquinho mais relaxado com a roupa,
Mas no sábado eu estou aqui, né, de terno, gravata, bonitinho, e eu visto qual máscara, gente? A máscara do pastor, lógico, vocês me veem aqui, bonito, certinho e tal. E me diga se eu estou errado, todos nós vestimos máscaras. Quando viemos à igreja, a minha máscara é a máscara do pastor. Quando eu estou com os meus filhos, sabe qual que é a máscara? A máscara do pai. Quando eu estou com a minha esposa, sabe qual máscara eu visto? A máscara do esposo. Quando eu estou com meus alunos, eu visto a máscara do conselheiro, do professor. Isso é só comigo, gente, ou é com todo mundo? Me ajudem aí, eu acho que é com todo mundo isso aí. Não sei se só sou eu que sou desse jeito. E é assim que funciona. Quando eu chego no colégio de manhã, eu estou vestindo a máscara do pastor de novo, e assim vai indo. Mas, às vezes, a máscara que eu estou vestindo não reflete aquilo que eu estou sentindo. Eu gosto de dar esse exemplo, porque a minha esposa ela não se ofende. Eu já falo isso várias vezes, então é mais tranquilo para vocês entenderem. Eu amo a minha esposa. Ju, eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Só que tem dias, queridos, que, como em qualquer casamento, como em qualquer relacionamento, veja, esse ano vai fazer 14 anos que eu sou casado. E nesses 14 anos, teve dias que eu acordei assim, ó, extremamente apaixonado pela minha esposa. Mas tem dias que não é bem assim, tipo assim. Tá certo que ela não veste aquelas camisetas de vereador, aquelas coisas todas, mas assim, tem dia que não. Os casados aqui, é assim ou não é? É assim, gente, tem dia que assim, ó, tá tudo, mas tem dia que não vai. Aí você olha e fala assim, meu Deus, é isso mesmo que eu casei? É assim, ela deve pensar igual, pior do que eu, né? Porque eu não me aguento, imagina ela me aguentar, gente. É assim. Mas significa que eu não amo ela, gente? Claro que não. Eu amo a minha esposa. Significa que naquele momento eu não estou me sentindo atraído, eu não estou apaixonado. Pronto, é naquele momento, é um corte ali do relacionamento e pronto, acabou. Agora significa que eu sou falso com ela quando naquele momento que eu não me sinto atraído por ela, eu chego para ela e falo, eu amo você? É falsidade isso? Claro que não. A minha escolha, a minha decisão é amá-la até a morte. E é por isso que a gente precisa entender quando Deus ele fala assim, ó, não tome o meu nome em vão. Ele está falando diretamente sobre aqueles que dizem, Senhor, eu sou teu. E Jesus ele vai retomar esse assunto lá no finalzinho, Mateus capítulo 7, gente, olha só, Cristo está falando exatamente deste mandamento, quando os bodes e as ovelhas são separados, quando lá no final, as pessoas disserem assim, Senhor, mas em Teu nome nós realizamos milagres, Senhor, em Teu nome nós expelimos demônios, Senhor, em Teu nome nós fizemos grandes maravilhas, e o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, eu não conheço você, sabe por quê? Você foi hipócrita a vida toda. E sabe, queridos, a gente precisa entender de uma vez por todas que somos pecadores, não tem jeito. Como pecadores, nós vamos sempre pecar. Pastor, você está me dando um alvará de pecador, que eu posso pecar à vontade? Gente, você pode fazer o que você quiser e está tudo certo. Você vai ser sempre pecador. Se você estiver mais perto de Deus, sabe o que você vai continuar sendo? Pecador. Se você estiver mais longe de Deus, sabe o que vai continuar sendo? Pecador. Só que você precisa entender uma coisa, que no meio desse pecado todo que você vive, com mais ou com menos atitudes pecaminosas, a gente precisa entender que no mínimo de atenção que a gente der, no mínimo que a gente, sabe, quando a gente se volta um pouquinho, Deus ele está disposto a nos receber. E é isso que a gente precisa entender. O terceiro mandamento é um lembrete que as coisas de Deus,
elas são sérias, ponto. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, porque Ele até diz assim, ó, ninguém será tomado por inocente. Aquele que toma o meu nome em vão, não será tomado por inocente. Sabe por quê? Porque quando o indivíduo toma o nome de Deus em vão, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Todos nós temos uma assinatura. Eu vou dar mais um exemplo para a gente tentar entender isso. Por exemplo, a minha assinatura é Prado. E eu peguei o sobrenome do meu pai, que pegou por consequência o sobrenome do avô, e aí do bisavô, e assim vai indo. Hoje, infelizmente, quando a gente fala de família, ou quando a gente fala desse contexto assim, do sobrenome, não tem mais tanto peso assim. Mas há um tempo atrás, o sobrenome ele tinha muito peso. Vou dar um exemplo para você. Na esquina da minha casa tinha um mercadinho. Geralmente, sempre nas esquinas das casas, antigamente, aí tinha mercadinho, né, gente? E lá no mercadinho tinha o tal do caderninho que eles anotavam. Às vezes minha mãe falava assim, ó, vai lá comprar alguma coisa. Comprar ovo, comprar um leite que faltou. Essas emergências que acontecem, está fazendo bolo, acabou o fermento, vai no mercadinho pegar alguma coisa. E a gente ia no mercadinho, e eu me lembro que a gente falava com o veinho do mercado. O nome dele era Veinho, gente. Para nós era Veinho do mercado, e eu até hoje não sei o nome do Veinho, mas a gente chamava de Veinho e ficou. Mas era assim, a gente ia, pegava, pedia o negócio, ele dava aquilo que a gente precisava e a gente voltava para casa. Você acha que eu pagava ele? Não, não pagava não. Ele anotava ali, e aquilo era o quê? A confiança que ele tinha que os meus pais iriam pagar. Essa era a confiança. Não importa o que eu comprasse no mercado velhinho, ele sabia que os meus pais iam pagar. Se eu comprasse o ovo que minha mãe precisava, meus pais iam pagar. Ou se eu comprasse um monte de chiclete, de bala, de doce, de besteira, os meus pais iam pagar. Porque eu tenho um sobrenome. Eu era o filho do Jauri e da Neuci. Ou seja, se é filho do Jauri e da Neuci, eles vão pagar. É assim que funciona. Agora, se fosse um outro indivíduo que fosse lá, que ele nunca viu na vida, oh, me vende fiado aí, você acha que ia vender? Por que não vai vender? Porque não conhece. Não é assim. Eu me lembro que uma vez eu fui comprar ovo no mercado do velhinho. E minha mãe falou assim, vai lá e pegue uma dúzia de ovos. Eu fui, ele colocou a dúzia de ovos numa sacola. Eu devia ter uns 10, 11 anos nessa época. E eu com a sacola, sabe aquelas sacolas que você coloca fruta transparente? Sacolas de saquinhos de mercado? E ele colocou os ovos todos ali. E eu saí feliz e contente com a dúzia de ovos na mão. E cabeça de criança, gente, sabe que eu olhei para o ovo, olhei para a sacola, olhei para trás, olhei para o ovo, olhei para a sacola e falei assim, será que a sacola aguenta? E adivinha o que eu fiz? Só fiz assim. O que vocês acham que aconteceu com a sacola? Abriu tudo, porque assim, ó, a sacola resistia se eu levasse ela bem de boa até minha casa, era assim, 50 metros, está tudo certo. Agora, se eu chacoalhar, vai resistir? Que sacola não resiste. E adivinha o que aconteceu com os ovos? Caiu tudo no chão. Eu me assustei e eu comecei a chorar, porque eu falei assim, meu Deus do céu. Olha aí, já vem o Deus do céu de novo aí já, né? Minha mãe está esperando o ovo para fazer o bolo. O que eu vou fazer da vida se eu não chegar com os ovos? O que eu vou fazer? Eu lembro que eu parei na esquina
Sentei, comecei a chorar. Aqueles ovos no asfalto, tudo quebrado. Antes eu tinha revirado para ver se sobrava um, gente. Não sobrou nenhum, gente. Tudo no chão. Daí a pouco o velhinho sai na porta do estabelecimento dele, olha, vê os ovos todos no chão, olha para mim, sentado na esquina. Adivinha, né? Ele já tinha adivinhado. E ele assobiou. Na hora que ele assobiou, eu olhei, ele fez assim, eu voltei, eu vou te dar mais uma dúzia de ovos. Eu falei, não, mas se você marcar 2 dúzias de ovo aí no mesmo dia, minha mãe vai perceber. E aí, quem vai estar lascado sou eu. E ele falou, fica tranquilo, eu conheço seus pais. Isso aqui é para você, pode voltar para casa. Ele me deu a dúzia de ovos de novo. Sabe por quê? Porque ele conhecia os meus pais. Eu tinha um sobrenome. Pode parecer um exemplo bem bobo, só para a gente entender o que vale um sobrenome. Não sei se você já teve a oportunidade de ter o seu nome sujo na praça. Ter o nome sujo na praça significa que você não vai conseguir comprar absolutamente, a não ser que você tenha dinheiro, mas crédito já era. Sabe por quê? Se o teu nome está sujo, não vale absolutamente nada. Sabe que eu tomei uma decisão, né, para a vida em relação a isso, já fica como conselho para você. Não empreste seu nome para ninguém. Sabe por quê? Porque se o indivíduo precisa emprestar o seu nome, é porque ele não cuidou dele. E se ele não cuidou do nome dele, ele vai cuidar do seu? Mas de jeito nenhum. Então eu aprendi isso na carne, viu, gente? Vocês já devem saber, porque a pouca experiência me fez entender que eu não posso emprestar o meu nome para ninguém. É justamente por isso que eu não posso emprestar o meu nome para ninguém, porque ninguém pode tomar o meu nome em... Ninguém pode tomar o meu nome em vão. O nome é meu. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Não tome o nome em vão. Você está sendo chamado de cristão, então honre o nome de cristão, de Cristo, porque cristão significa pequeno Cristo. Nós somos cristãos, pequenos cristos para as pessoas, e é isso que a gente precisa ser. Não tome o nome em vão, porque o Senhor não terá por inocente, a palavra diz. Sabe, cada vez que a gente começa a entender a seriedade daquilo que Deus fala acerca deste assunto, cada vez mais a gente percebe como a gente precisa se reportar diante de Deus, diante de quem Deus é. Sabe que o terceiro mandamento, que fala sobre tomar o nome de Deus em vão, ele antecede ali o 4º mandamento. É interessante porque os 2 primeiros mandamentos, eles estão falando acerca de adoração a outros seres, a outras coisas. Não tenha outro Deus, não faça imagem para adorar. É Deus se referindo a outras coisas. Agora, quando nós pegamos o 3º e o 4º mandamento, Deus, ele se refere, sabe a quem? A si mesmo. E o 3º mandamento, ele deixa isso de maneira bem escancarada. Não tem que ver com outros deuses, tem que ver comigo, tem que ver com quem eu sou. Eu sou assim, não tome o meu nome em vão. É blasfêmia. Tomar o nome de Deus em vão, queridos, tem muito mais que ver com a minha atitude do que simplesmente dizer meu Deus por aí. Quais têm sido as minhas atitudes como cristão? O que eu tenho propagado como mensagem de Cristo àqueles que estão ao meu redor? Que pensemos nisso. Que ao analisarmos o 3º mandamento,
a gente possa perceber cada vez mais que este mandamento tem que ver muito com Deus, mas também tem que ver muito com quem eu sou. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria e que a gente cada vez mais esteja ao lado dele, para não tomar o nome dele em vão. Vamos orar? Querido Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelas Tuas bênçãos. Louvamos o Teu nome, bom Pai, porque o Senhor é aquele que nos abençoa. O Senhor é aquele que nos orienta. E o Senhor é aquele que nos corrige e é aquele, ó Deus, que indica o caminho que a gente deve seguir. E aqui no terceiro mandamento, o Senhor nos dá uma indicação da onde nós devemos ir. E nós precisamos entender que as nossas atitudes, elas devem ser as atitudes do céu. É bem verdade, ó Deus, que todos nós de alguma maneira somos falsos. Nos ajuda, por favor, a sermos verdadeiros. Nos ajuda a sermos teus. Nos ajuda a tomarmos as tuas atitudes, a fazermos a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a entendermos e a tratarmos aqueles que estão ao nosso redor como Cristo trataria. E assim, bom Pai, sermos pequenos cristos àqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos dê a tua bênção. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.